E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Caso de Terça. Pra quem não sabe, estreou na terça passada esse quadro novo aqui no meu canal. Eu já tenho o Caso de Terça no TikTok e no Instagram pra quem me segue lá, que são os conteúdos de crimes reais, de casos não solucionados, coisas sobrenaturais. Só que lá nas minhas redes sociais são vídeos mais curtos e eu decidi trazer vídeos mais completos por aqui. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Toda terça e quinta às 6h45 vocês têm encontro marcado comigo aqui. Nas terças são esses casos, né? E na quinta são vídeos geralzão mesmo, vlog, dia a dia, maquiagem, rotina, enfim. E me sigam lá nas minhas redes sociais, que é o Caso de Terça, que são conteúdos iguais aqui, só que mais curtos. E no Agatha Guindani, né, que são esses conteúdos mais geralzões. E já adianto pra vocês que tem conteúdo sensível aqui em toda terça-feira, então se você não gosta muito, eu não aconselho você a continuar assistindo esse vídeo, mas se você gosta, continua aqui comigo, que hoje eu vou falar sobre o caso dos 4 estudantes que foram assassinados em Idaho. Então hoje eu decidi trazer pra vocês o caso dos 4 estudantes de Idaho que foram brutalmente assassinados dia 13 de novembro, e esse caso ele tomou uma proporção gigantesca, né, de mídia, e tá todo mundo muito curioso para saber o que aconteceu. Então, agora que teve bastante coletiva de imprensa, que tem bastante informação reunida, eu decidi trazer um pouco para vocês. Lembrando que o caso ainda não foi finalizado, tem muita coisa ainda para acontecer, mas já tem um suspeito, né, do caso. Então eu trouxe para vocês uma linha do tempo para explicar um pouquinho de quem que eram esses estudantes e trazer mais detalhes sobre tudo o que aconteceu nesse meio tempo, antes do crime e depois. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque, assim como eu, tem muita gente curiosa para entender um pouco melhor o que aconteceu. Então vamos lá começar esse vídeo no Caso de Terça de hoje. E a gente começa falando um pouquinho de quem que eram esses 4 estudantes. Começando pelo Ethan, ele era trigêmeo, então tinha mais uma irmã e um irmão. E eles eram bem unidos, eles também estudavam em Idaho. E a mãe dele descreveu ele como uma pessoa muito maravilhosa, uma das melhores pessoas que as pessoas poderiam conhecer. E ele gostava muito de sair, de fazer amizades. A época dele do colegial foi incrível, uma das melhores da vida dele. E ele estava muito ansioso para fazer com que a faculdade também fosse inesquecível. Ele era muito sorridente e ele namorava uma das vítimas, que era a Zana. Então, agora falando um pouquinho da Zana, ela era uma estudante de marketing e ela era membro da Irmandade Pi Beta Phi, e ela morava na casa onde esse crime ocorreu, e ela era uma pessoa muito bondosa, segundo relatos de pessoas próximas. Também tinha Madison, ela era muito apegada na família, então ela era muito batalhadora, ela trabalhava para conseguir se manter com as despesas e também com a faculdade. Ela não queria ter que pedir para os pais dela, então ela sempre foi muito esforçada e trabalhadora. E a Kylie Gonçalves, ela tinha uma meia-irmã por parte de pai e ela também tinha outros 2 irmãos por parte de mãe. Ela também era bem ativa nas redes sociais, era muito sociável, engraçada e uma ótima aluna. Além da Zana, da Madison e da Kylie, que moravam nessa residência, né, que era próxima do campus ali da faculdade, elas também dividiam essa moradia com a Dylan e a Bethany, que também moravam lá nessa casa, só que elas foram sobreviventes desse crime. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre a relação delas ao decorrer do vídeo. Também tinha outro morador que estava na casa, mas ele já tinha se mudado há muitos meses, então nunca foi considerado um suspeito, né? Mas só pra vocês entenderem quem que fazia parte daquela residência. E também tinha um cachorro ali na casa. E o Ethan, ele não morava lá naquela casa, ele somente ia lá pra visitar ou dormir às vezes com a Zana. Ele morava a poucos metros ali daquela casa, em outra fraternidade. E agora explicando um pouco da casa pra vocês entenderem. A casa, ela tinha 3 andares. O primeiro andar, ele tinha uma entrada principal e é onde dormia a Dylan e a Bethany, que são as sobreviventes do caso. E o segundo e o terceiro andar, eles ficavam bem próximos ali de uma montanha, tinha bastante matagal, né? Então, se alguém quisesse se esconder ou passar por ali, querendo ou não, era um pouco fácil, né? Então, no segundo andar tinha outra entrada, que era considerada uma entrada dos fundos,
e era onde dormia a Zena e também tava o Ethan, né, naquela noite que ele tinha ido visitar ela e dormir com ela. E no terceiro andar ficavam os dormitórios da Madison e da Kylie, as duas eram melhores amigas, super inseparáveis. O pai da Kylie também tinha comentado que era considerado segura aquela casa. Para você entrar na porta tinha um sistema de senha. Só que como era uma casa movimentada, sempre rolava festas, né? Tinha gente da fraternidade, então poderia ser que mais pessoas tinham acesso a essa senha. E lembrando que não tinha nenhum sinal de arrombamento na casa, então a pessoa conseguiu entrar com muita facilidade. O Ethan e a Zena, eles tinham saído naquela noite por volta das 9 horas, eles foram numa festa da fraternidade e eles retornaram para casa às 1h45 da manhã e foram dormir. A Dylan e a Bethany, que são as sobreviventes, elas também tinham saído, só que separadamente, e elas retornaram por volta da 1 da manhã e também tinham ido dormir. Já a Madison e a Kylie, elas tinham ido para um bar chamado The Corner Club e depois disso elas foram no food truck pedir algo para comer e inclusive estava acontecendo uma live no Twitch que mostra as duas nesses momentos ali antes do crime. Então eu tô passando aqui para vocês algumas imagens. E depois que elas pegaram a comida delas, elas voltaram para casa com um motorista de aplicativo, que tem alguns ali pelas proximidades da universidade que os estudantes usam muito. E elas chegaram em casa por volta da 1h55 da manhã. E acredita-se que elas tenham ficado acordadas por um pouco mais de tempo, até dar tempo delas comerem e irem dormir. Então, no dia 13 de novembro, a Dylan e a Bethany, elas acordaram perto dali das 11 horas, meio-dia, e tem algumas versões do que aconteceu ali naquele momento com elas. A polícia deixou muita informação restrita para não atrapalhar as investigações. Então, as duas versões são: a primeira é que a Dylan e a Bethany, elas já tinham combinado com um grupo de amigos para irem lá na casa naquele horário, para eles saírem. Então, quando esses amigos chegaram, eles acabaram vendo o que tinha acontecido, pegaram o celular de uma das vítimas e ligaram para a polícia. A polícia não falou quem foi que fez a ligação, mas falaram que tinha bastante voz no fundo, como se tivessem bastante pessoas, né? E a outra versão é que quando as meninas acordaram e se depararam com a cena, uma delas tinha desmaiado, e daí alguns amigos já tinham chego, e eles pegaram o telefone pra ligar, né, pra avisar que tinha uma pessoa desacordada ali na casa, e também o crime que tinha acontecido ali. Então, não sei dizer com precisão pra vocês como que foi, porque a polícia deixa muita coisa em sigilo. Então, também explicando assim, muita gente, quando saiu essa notícia, ficou desconfiado das duas meninas, por que elas sobreviveram, né? Mas a polícia acredita que o criminoso, ele tenha entrado pelo segundo andar, que é aquela outra entrada dos fundos, aonde dormia a Zena e o Ethan, e ele tenha ficado escondido em algum lugar do terceiro andar. E que ele tenha começado os golpes primeiro na Madison e na Kylie por conta da brutalidade dos golpes, né, depois que foi passado pela autópsia. E quando ele chegou no segundo andar, certo, pra ir embora, né, ele pegou o Ethan e a Zena e os golpes eram menos brutais. Acredita-se que ele já estivesse cansado, né, então ele deve ter saído ali pelo segundo andar pra ir embora. E por isso que ele não chegou no primeiro andar onde estavam as outras meninas, né? Ou ele não se ligou que poderia ter outras pessoas na casa, ou ele pode ter ouvido algum barulho, até mesmo o cachorro, e ele tenha fugido, então por isso que ele não chegou nas meninas. Então elas foram bem colaborativas com a polícia, elas em momento nenhum foram suspeitas, né? E elas estavam em total choque, porque eles saíam muito em grupo, eles eram todos muito amigos. E também a pessoa que já morou naquela casa, que tinha ido embora, ele falou que como era uma casa muito movimentada, era um entra e sai em vários horários, então se tivessem ouvido alguns passos na casa, elas não iriam desconfiar. E também nessas casas geralmente tem um isolamento acústico bom, então provavelmente por isso elas não têm ouvido nenhum barulho e elas estavam dormindo também no horário em que tudo aconteceu. A polícia ela também notou que tinham diversas ligações do celular da Kylie para o seu ex-namorado Jake e também algumas ligações do celular da Madison. Muita gente, né, quando ficou sabendo disso, já fez um alarde ali na internet. Porém, a polícia conversou com ele, ele não era suspeito, ele não estava nem perto ali. Provavelmente a Kylie sentiu falta dele, tinha bebido um pouco quando ela saiu para se divertir nesse bar. Ela deve ter sentido falta e tentou ligar para ele, só que ele não atendeu as ligações e a Madison, como era a melhor amiga, deve ter ajudado ela.
Então ele não tem conexão nenhuma com esse crime. E também a família da Kylie tinha comentado que ela poderia ter um stalker, porque um dia, quando ela estava saindo do trabalho dela, ela tinha ficado insegura com 2 homens. A polícia conseguiu chegar nesses 2 homens, só que eles foram super tranquilos, conversaram com a polícia numa boa. E eles comentaram que eles estavam conhecendo a cidade, era tudo muito novo pra eles queriam conhecer algumas garotas, e eles até queriam chegar na Kylie, mas eles até analisaram câmeras do estabelecimento no dia em que aconteceu, e eles falaram que não demonstrou que eles chegaram de nenhuma forma agressiva, ou que teriam seguido a Kylie, nada disso aconteceu, eles tomaram o rumo deles. Ela provavelmente deve ter ficado com um pouco de medo, insegura e comentou com a família, mas nenhum outro stalker ou outro ocorrido desse tipo foi identificado pela polícia. Eles publicaram algumas fotos da faca que eles acreditam que tenha sido usada no crime, porque a arma do crime em si ainda não foi achada, mas eles estão indo atrás de lojas e comércios que possam ter vendido recentemente esse tipo de faca, mas é algo difícil porque é uma faca comum, então qualquer pessoa pode ter comprado. E também foi analisado as cenas do food truck enquanto estava ocorrendo a live, porque tinha algumas pessoas que conversaram com as meninas, e também a galera da internet estava falando muito de um homem de capuz meio suspeito que saiu meio que junto com elas. A polícia conversou com todos esses possíveis suspeitos, mas nada liga eles ao crime, então eles foram totalmente removidos como suspeitos do crime, né? E também conversaram com o motorista de aplicativo que tinha levado as meninas, ele também foi descartado. E a polícia, ela não cedeu muitas informações para não comprometer a investigação, o que é totalmente compreensível, né? Só que eles ficaram muito preocupados em frisar quem não era suspeito, porque como esse crime ele tomou uma proporção muito grande, as pessoas da internet começaram a abrir fóruns, abrir grupos de discussões sobre isso, começaram a ficar muito obcecadas e levantar muita teoria, o que poderia prejudicar algumas pessoas, né? Se for apontado algum inocente, poderia ser algo terrível e prejudicar muitas vidas. Então, a polícia quis descartar quem realmente não era suspeito. Eles também pediram muito que a comunidade ajudasse, casas e estabelecimentos que tivessem câmera de segurança que pudessem ceder. Então a polícia ela recebeu milhares de e-mails, de mídias, de filmagens, de fotos, tudo quanto é tipo de pista que pudessem ajudar de alguma forma. Então a comunidade foi muito solícita, eles ficaram muito preocupados porque é uma cidade muito pacata, muito segura de se viver. E a universidade teve até que suspender as suas aulas presenciais porque as pessoas ficaram com muito medo, eles não sabiam se poderia ser um serial killer que estava solta. Então muita gente finalizou o semestre ali em aula remota, né, de casa, ou adiantaram suas férias ali de ação, seu feriado ali de ação de graças, né? Até que quase um mês depois do crime, dia 7 de dezembro, a polícia divulgou que eles estavam em busca de um Elantra branco do ano entre 2011 e 2013, que ele foi visto por alguma câmera passando mais ou menos no horário próximo à cena do crime. Então, eles queriam saber quem eram os ocupantes, que ou eles poderiam ser testemunhas cruciais para esse caso, ou poderia ser um potencial suspeito. E também existe uma lacuna muito grande, né, entre as 9 horas mais ou menos que o pessoal saiu da casa e a 1h45, 1h50 da manhã quando eles voltaram, né? O que eles estavam fazendo? As pessoas conversaram, se existiu alguma discussão. Então, a polícia estava muito focada nesses detalhes, né? Então eles vão dando informações na coletiva de imprensa conforme eles vão conseguindo, mas nada muito explícito para não atrapalhar eles, né? E não fazer com que nenhum suspeito fuja, acabe fugindo, né? Então, no dia 13 de dezembro, foi noticiado, então, que eles tinham prendido um suspeito de 28 anos chamado Bryan Kohberger, e ele estava na Pensilvânia, na casa dos pais dele. Então, quando a polícia noticiou isso, todo mundo ficou, assim, muito enlouquecido, né? Porque eles realmente conseguiram manter sigilo, ainda bem, né? Pra não atrapalhar eles. E pelo que comentaram na coletiva de imprensa, o FBI já estava algumas semanas na cola do Bryan. Então, ele finalizou o semestre dele. Ele era um aluno de doutorado na Washington State University e ele era estudante de criminologia. Ele então terminou o semestre dele e um mês depois que o crime tinha ocorrido, ele foi embora com o seu pai de volta para Pensilvânia para ficar ali no feriado, na casa dos pais.
E o carro dele era o Elantra branco que eles estavam procurando, né? A universidade que o Brian estudava, ela fica a pouquíssimos minutos de distância ali da Universidade de Idaho e da casa onde o crime aconteceu. E a polícia, ela não quis informar por que chegaram nele, né, para não comprometer, porque eles ainda não interrogaram o Brian pessoalmente. Só que algumas fontes comentaram que o DNA encontrado na cena do crime, ele foi colocado, né, em um programa que eles têm de base de dados de genealogia, que é algo muito avançado ali do FBI. E os dados desse DNA bateram muito com as informações do Brian. Então, quando eles chegaram até a casa ali do Brian, ele foi voluntariamente com a polícia. Ele não demonstrou resistir em nenhum momento. Ele disse que ele quer esclarecer isso de uma vez por todas. Só que como ele tá na Pensilvânia, ele vai ficar ainda na cadeia do condado de Monroe até que saia a data da extradição dele para Idaho, para que a polícia possa estar interrogando ele, reunir mais informações. Algumas pessoas próximas que estudavam com ele, que também eram alunos dele ali no curso de doutorado, falaram que ele era uma pessoa muito difícil de lidar e ele se achava muito superior, tinha alguns conflitos dentro ali de sala de aula. E que depois dos assassinatos, eles realmente notaram que ele tinha mudado bastante, ele tinha ficado recluso, muito calado, o visual dele estava mais desleixado. E ele simplesmente não demonstrava querer estar ali, ele não estava mais entregando os trabalhos direito, enfim. E inicialmente ele revogou ao direito dele de ter um advogado. Ele disse que ele queria cooperar com a polícia, então ele tinha conversado numa sexta-feira cerca de 15 minutos com a polícia de Idaho pelo telefone. Só que depois, aí ele disse que ele entendeu do que aquilo se tratava, porque ele estava vendo na mídia. Então ele decidiu solicitar um advogado. E ele tá com um defensor público que comentou que ele tinha revogado de alguns direitos dele. Ainda não se sabe detalhes, mas parece que hoje, nessa terça-feira, ele iria se apresentar finalmente na corte lá de Idaho para dar continuidade a essa investigação. Então, até o momento, isso é tudo que eu tenho de informação. Tudo que eu peguei foi das coletivas de imprensa oficiais, né, do chefe de polícia de Idaho, para trazer coisas bem confiáveis aqui para vocês, porque rolou muita teoria, muito achismo na internet. Ainda não se sabe qual é a ligação dele com os estudantes, se eles se conheciam de alguma forma. Algumas pessoas disseram que ele estava querendo vender um carro para uma das meninas, só que são só teorias, nada foi confirmado de fato ainda pela polícia. Provavelmente, assim que ele se apresentar na corte, vai ter outras coletivas de imprensa para esclarecer mais para o público, né? Porque como isso tomou uma proporção muito grande, eles querem sempre deixar tudo muito certinho para não sair notícia falsa. Então, assim que eu tiver mais novidades, coisas mais concretas e mais completas, eu trago aqui pra vocês. Mas eu não podia deixar de trazer esse caso aqui, porque é algo que tá bombando na mídia no momento e muita gente tem curiosidade, tentar entender e saber por que certos suspeitos foram eliminados. Então eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Eu fiz um resumo mesmo, tá? Tem coisas muito mais detalhadas, mas eu acho que isso é a parte principal e mais importante para vocês conseguirem entender de alguma forma essa situação, né? Esse crime horrível que aconteceu em Idaho. E eu espero que o suspeito, se realmente for culpado, ele seja condenado o mais rápido possível para não ficar à solta por aí, não representar nenhum perigo para a sociedade. Ainda mais, né, que ele era envolvido com todo esse mundo da criminologia, então ele deve ser muito esperto, ele deve saber muita coisa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês tiverem qualquer dúvida ou alguma ideia de vídeo para eu trazer aqui para vocês. E não se esqueçam de se inscrever aqui nas minhas redes sociais, como eu falei no começo do vídeo. E um grande beijo e até o próximo vídeo aqui desse canal.